E aí, você entende a importância dos parênteses em uma questão? Esse exemplo é bem simples, mas ele consegue explicar muito bem como o parênteses pode fazer diferença. Se você sabe resolver essa questão de cabeça, deixe nos comentários. Mas se não, fica comigo que nesse vídeo você vai entender bem do que é que eu tô falando. Olha só, essa é a nossa questão. 3 mais 9 dentro de um parênteses, vezes 2 dentro de colchetes, dividido por 3 menos 1. Para começar a explicar isso aqui, eu preciso te relembrar de uma coisa. Na matemática, a gente sempre começa respondendo o que está entre parênteses. Depois, a gente responde o que está entre os colchetes, que são esses parênteses meio que quadrados, mais retos. E por último, a gente resolve o que está dentro das chaves. Não tem chaves nessa questão, beleza? Então a gente só vai pensar nessas duas estruturas. Nós temos esse parênteses aqui, então a gente primeiro tem que resolver 3 mais 9, para só depois multiplicar pelo 2. E temos os colchetes, isso significa que a gente precisa resolver tudo que está aqui dentro antes de começar a dividir pelo 3. Esses símbolos são usados para dar prioridade a umas operações em detrimento de outras. Eles dizem quais operações a gente precisa começar a fazer. Por isso eles são tão necessários. E nesse vídeo você vai entender muito bem o que acontece quando a gente não segue essa ordem. Primeiro, vamos fazer isso aqui da maneira correta. Vamos começar pelos parênteses. 3 mais 9 é igual a 12. Então 12 vezes 2 e os parênteses foram eliminados. Só sobrou colchete. Dividido por 3 menos 1. Agora respondendo o colchete, nós temos 12 vezes 2, que dá 24. Como os colchetes foram respondidos, eles desaparecem, então dividido por 3 menos 1. E agora nós temos divisão e subtração. Existe uma ordem para responder isso. Primeiro a gente faz multiplicação ou divisão e depois é que a gente responde a soma ou a subtração. Então nesse caso, primeiro a gente divide e depois subtrai. 24 dividido por 3 dá 8, menos 1, isso será igual a 7. E essa é a resposta correta da questão. Mas o que é que aconteceria se nessa questão nós não tivéssemos os parênteses e os colchetes? Olha só, essa daqui seria a nossa questão se nós não tivéssemos os parênteses e os colchetes. Então, utilizando essa ordem de prioridades, por onde é que a gente começaria a responder? Temos uma soma, uma multiplicação, uma divisão e uma subtração. Não seria pela soma e nem pela subtração. A gente começaria a responder pela multiplicação e em seguida pela divisão. Como é que ficaria isso? Olha só, nós repetiríamos o 3 e responderíamos 9 vezes 2 dá 18, dividido por 3 dá 6. Então, mais 6 menos 1. Agora nós temos soma e subtração, vamos fazer da esquerda para a direita. 3 mais 6 dá 9, menos 1 é igual a 8. A diferença na resposta é de uma unidade. É como se fosse um valor muito próximo. Mas a linha para responder é completamente diferente. A gente mudou a ordem de tudo. Por isso que é importante sempre obedecer à hierarquia que os parênteses, os colchetes e as chaves delimitam para a gente. Beleza? Eu vou deixar para você, no vídeo recomendado que está passando na sua tela, uma questão que tem vários elementos, assim como parênteses, colchetes e chaves. Dá uma olhada lá e tenta responder, beleza? Espero que você tenha gostado do vídeo e até a próxima.